Rádio França Internacional. Abordamos a segunda parte desta emissão, em que vamos ouvir o Magazine Vida em França com Guilherme Monteiro, mas para já é tempo de ouvirmos o convidado de Carina Branco, de olhos postos sobre o arranque da campanha para a segunda volta das presidenciais de São Tomé e Príncipe. Convidado. Em São Tomé e Príncipe arranca hoje a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais de 5 de setembro. Na corrida estão Carlos Villanova, apoiado pela ADI, que obteve 43,3% dos votos na primeira volta, a 18 de julho, e Guilherme Pócer da Costa, do MLSTP-PSD, que teve 20,7% na primeira volta. O desfecho eleitoral acontece depois do adiamento provocado pela tentativa sem sucesso de recontagem de votos. Olívio Diogo, sociólogo são-tomense, admite que estes atrasos possam contribuir para um aumento da abstenção e alerta que há sempre um risco de instabilidade pós-eleitoral. Bom, de modo geral, a espera dessa campanha, que é uma campanha que será toda ela voltada para os partidos políticos, né, que apoiam os candidatos, né, nomeadamente o ADI de um lado, e do outro lado estará o MLSTP, que é o Pócer da Costa. E o que vai acontecer nessa campanha? Teremos o Villanova tentar buscar a máximo de voto naquela franja que votou nos outros candidatos. Por outro lado, também será um exercício muito mais difícil para o Guilherme Pócer da Costa, que, como sabe, na primeira volta das eleições só conseguiu granjar 20%, né? Terá que trabalhar muito mais, porque, em primeiro lugar, por ele ter obtido apenas 20% dos eleitores ao seu favor, e, por outro lado, a decisão do Delfim Neves, que nessa altura não definiu claramente a direção do seu apoio. Ele, no encontro que teve com seus apoiantes, não direcionou o sentido de voto. Quer dizer, ele falou que estava ainda a conjunturar a possibilidade de apoiar um dos candidatos que poderia apoiar o Guilherme Pócer da Costa, mas ele não definiu esta claramente para que os seus apoiantes percebessem. Mas, justamente, o problema é que o terceiro candidato mais votado apelou à abstenção. O que devem fazer os dois candidatos para evitar este fenómeno? Bom, o facto do terceiro candidato não ter direcionado o seu voto, que se esperava que fosse direcionar o seu voto para o Guilherme Pócer da Costa, o facto dele não ter feito, daí que a possibilidade do Guilherme Pócer da Costa pode baixar. Por quê? Se os apoiantes do terceiro candidato não apoiarem o Guilherme Pócer da Costa, e partindo do princípio que os que votaram no Villanova vão voltar a votar nele, a chance de Villanova poderá aumentar, porque será muito difícil para o Guilherme Pócer da Costa conseguir angariar estes votos do terceiro candidato mais votado, sendo uma coligação que se esperava que nesta segunda volta, essa coligação que é a nova maioria que hoje sustenta o governo, o que se esperava é que esta nova maioria fosse aglutinar as forças para debelar o outro candidato, que é o Carlos Villanova. O fato disso não ter acontecido pode fragilizar o Guilherme Pócer da Costa. O MLSTP não vai conseguir, por exemplo, o apoio de outros candidatos que se apresentaram na primeira volta como independentes? Poderá conseguir apoio desses candidatos, mas o que é verdade é que conseguindo apoio daqueles candidatos sem o apoio do terceiro candidato, não será suficiente para fazer eleger o candidato do MLSTP. Também outro aspecto que é importante é o facto do terceiro mais votado, o candidato Delfim Neves, ter apelado à abstenção, não é linear que os eleitores compram isso. Portanto, os candidatos terão que trabalhar muito, sobretudo o candidato Guilherme Pócer da Costa, que é apoiado pelo MLSTP, terá que trabalhar muito para conseguir amealhar esses eleitores. E há um aspecto que é muito importante. Na primeira volta das eleições houve muita abstenção. A abstenção rodou cerca de 30% de votos. É possível que os candidatos consigam também, nesta volta, aquelas pessoas que abstiveram para virem votar e ajudar com que os candidatos, tanto o Guilherme Pócer da Costa, sobretudo, e o Villanova melhorem o seu resultado. Mas justamente, depois de toda esta polémica, depois do adiamento da segunda volta, com todos estes atrasos, não há um risco de a abstenção ser ainda maior? Este risco é evidente, A abstenção é, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu tenho conversado com as pessoas, há uma tendência quase que linear para o número de abstenção aumentar. Porque, por um lado, já tivemos a abstenção que tivemos de 30 e tal por cento, por outro lado, temos um candidato que está a apelar à abstenção, está no terceiro lugar,
E, em terceiro lugar, é o facto da fragilidade que a Comissão Eleitoral e todo o sistema se tornou. A fragilidade que o Tribunal Constitucional revelou. Daí que toda esta fragilidade pode levar que a abstenção aumente, porque as pessoas se tornam cada vez mais céticas em relação ao voto. As pessoas dizem, mais uma vez, tem que voltar às urnas. Portanto, os candidatos têm a tarefa muito mais difícil do que a primeira volta, porque vão lutar muito para atrair votos, vão lutar contra a abstenção, vão lutar contra toda essa peripécia que gerou a volta desta eleição. Portanto, o trabalho é muito mais rigoroso para os dois candidatos. E este atraso pode afetar particularmente um dos candidatos? Sim, este atraso pode afetar, na minha perspectiva, esse atraso pode afetar mais o candidato Vila Nova que o candidato Guilherme Poça da Costa. Porque as pessoas que votaram no Vila Nova, quer dizer, de certa forma disseram, já votei neste candidato, já fiz o meu papel, por que tem que ser a uma segunda volta? Quando na primeira volta estavam convencidos que o Vila Nova já venceu. É preciso que o Vila Nova volte a se convencer que nada está vencido para que eles voltem às urnas para votar massivamente nele. Porque é aquela coisa, eu já votei, não vou voltar mais a votar, e isto pode prejudicar mais ao Vila Nova que o Guilherme Poça da Costa. Mas, atenção, sempre com a ressalva de que se o terceiro candidato conseguir que os seus eleitores façam uma abstenção, aqui sim, aqui o Guilherme Poça da Costa poderá sair mais fragilizado. O presidente cessante, Evaristo Carvalho, terminou o mandato a 3 de setembro, portanto as eleições são a 5, o terceiro classificado pode assumir o poder interinamente após o 3 de setembro e até à tomada de posse do novo presidente? Não, isto já não vai, nós estamos convencidos que isto não vai acontecer. Isto não vai acontecer porque nós temos o partido ADI, que apela para a continuidade do ex-presidente, nós temos o MLSTP, que também veio apelar para a continuidade do presidente, daí que é verdade que a Constituição não deixa claro todo o processo, porque fala-se de uma vagatura, mas neste momento não estamos perante uma vagatura, portanto só poderia o terceiro candidato mais votado assumir a presidência se houvesse uma questão de vagatura. Nós estamos perante uma questão de vagatura, daí que todos os esforços dos partidos políticos será, sobretudo do MLSTP e do ADI, será para que haja uma continuidade do mandato do Evaristo Carvalho até a tomada de posse. E é preciso dizer também, se surgir uma votação na Assembleia, o somatório do MLSTP mais o ADI votando para a continuidade do presidente cessante, ele terá todas as chances de ficar na presidência até a tomada de posse do próximo presidente. Depois do resultado da segunda volta, há algum risco de mais instabilidade política no país? Esse risco haverá sempre. Esse risco haverá sempre, porque essas eleições são sendo encaradas pelos partidos políticos como uma coisa de muita importância para eles. Daí que, caso os dois candidatos não trabalhem claramente nas mesas de votos para garantir que os resultados que saiam da mesa de votos chegam até o suporte da candidatura, para que tenham resultados no dia das eleições, poderá haver instabilidade, poderá haver confusão, porque os candidatos poderão alegar que venceram quando não venceram. Isto é um risco que temos, mas esperemos desta vez a Comissão Eleitoral consiga trabalhar, consiga melhorar o seu exercício, tendo em conta os erros que cometeu na primeira volta, para evitar que haja mais instabilidade. Mas o risco existe. Existe sempre, porque os candidatos vão os dois apelar que venceram, corre sempre esse risco, a não ser que haja um trabalho claro para que no dia das eleições os resultados sejam claros em todas as mesas de votos. A análise política do sociólogo são-tomense Olívio Diogo no dia em que arranca a campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais em São Tomé e Príncipe.